Para cada um vai aparecer de um jeito. A ciência moderna, olha, diz que tudo que existe, a cadeira, a mesa, o livro, o controle remoto, tudo que existe tem um pensamento embutido, que ele chama de ordem implicada, implicado no sentido de embutida, né? de embarcado, né? Então a ciência agora diz que a criação inteira é a expressão de um pensamento. Poxa, estamos chegando junto lá, né? Bom, o Balde diz na grande síntese: a lei é Deus, é esse pensamento, e nos 4 evangelhos, Deus é pensamento, exatamente. Então estamos chegando mais próximos do que nunca dessa, a ciência confirmando a religião e vice-versa, tá? Quando o poeta aprecia uma paisagem, ele não consegue ver as leis que estão por trás daquela paisagem, mas o cientista consegue, e consegue traduzi-la matematicamente, consegue formatá-la matematicamente. Os cientistas, desde os anos 50, né, do século XX, surgiu um fenômeno novo chamado as ciências da complexidade. Então são ciências de alta matemática, né, daquelas de computadores poderosíssimos, tal, para ver até a matemática do caos, a teoria do caos, aquela coisa toda. E eles começaram a perceber que na criação existem padrões. Então existe, por exemplo, a regra de Fibonacci, né, a proporção áurea de Fibonacci. É uma fórmula que você verifica, por exemplo, na casinha do caramujo, não tem aquela voltinha, né, da casinha? A proporção matemática daquela casinha, embora minúscula, é a mesma, por exemplo, da Via Láctea. A Via Láctea não é uma espiral? Se você medir a proporção da Via Láctea, é a mesma proporção da casinha de caramujo. Então, a ciência começou, e a mesma coisa para algumas plantas, ali para a coisa da margarida, né, para o miolo da margarida, por aí da rosa, por aí vai. Então, esse matemático italiano Fibonacci descobriu uma regra que é um padrão que se localiza na natureza inteira. Tem outras referências que eu vou trazer aqui ao longo da conversa. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: mais do que apenas encontrar fórmulas, os cientistas estão encontrando agora padrões de medida, padrões de referência que se aplicam a diversos aspectos da criação. O acaso jamais seria capaz de produzir padrões, né? Mesmo que houvesse coincidência de duas coisas, quando você vê que diversas coisas têm um padrão constituído, aí você vê que tem uma lógica, tem um pensamento por trás deles. Há um novo ramo da ciência chamado biomimética. A biomimética é um ramo da engenharia que se inspira nos padrões da natureza para criar soluções humanas. Então agora existe, felizmente, um ramo da ciência para estudar as leis da natureza, os padrões da natureza. Tá? Bom, eu vou avançar aqui rapidamente. E vamos para o segundo ponto, que é mais fácil, antes aqui do nosso intervalo. O tal da unidade da substância. O que é essa tal da unidade da substância? Tudo é um, no sentido de que tudo provém daquela substância mãe de Deus, aquela substância que é o fluido cósmico universal. Então, daí a palavra universo, né? Unidade na diversidade. Toda a criação provém de uma única substância. E tudo que existe provém de uma única substância. E esse entendimento também é fundamental para a gente entender uma série de coisas. Isso que a gente vai ver antes do lanchinho, para a gente, né, pegar na volta já a partir dele. Então, olha nas 3 revelações. Diz lá Moisés: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A dar essa ideia de que tudo provém do pó, da substância cósmica, né? Fala João Batista para os seus discípulos: mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, da pedra à consciência, tudo provém de uma mesma fonte.
e o Kardec fala do átomo ao arcanjo. Então eu tenho do pó ao homem, da pedra ao filho de Abraão, do átomo ao arcanjo, da matéria à vida, à consciência, tudo provém de uma única substância. E a gente precisa avançar nessa direção. Como é que essa história começa? Começa lá com Kardec. Pergunta a ele: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E eles respondem sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Essa frase vem dos próprios espíritos. Nessa hora, Kardec só estava pensando em matéria física, dos elementos da tabela periódica. Mas a resposta dos espíritos é muito maior do que a pergunta dele, né? Eles dizem tudo está em tudo. Vamos ver isso, o que significa?